Olá pessoal, estamos aqui dando continuidade ao nosso conteúdo de geometria analítica, tudo bem? Agora nós vamos estudar a posição das retas relativamente entre essas retas no plano cartesiano. Elas se tocam, ou são paralelas, ou são concorrentes, ou são perpendiculares, né? Para cá, ó, eu tenho três gráficos aí, ou melhor, três apresentaçõezinhas aí do nosso plano cartesiano. Primeiro, ó, essa figura que eu vou chamar de figura 1, figura 2 e a nossa figura 3. Ora, pessoal, observe que na figura 1 eu tenho nosso plano cartesiano, ó, eixo X, eixo das abscissas, o eixo Y das ordenadas. Em todas as figuras nós temos aí o plano cartesiano. Na figura 1, a reta R e a reta S, elas são o quê? Paralelas. Observe, um ao lado da outra, elas não se tocam em nenhum momento, são retas paralelas no plano. Já na figura 2, eu tenho a reta T e a reta 1. Elas se tocam em um ponto comum aqui. Tá? Elas se tocam em um ponto, tá certo? Elas se coincidem aí num determinado ponto, tá legal? São chamadas de retas concorrentes, né? Ela tem um ponto comum. Isso no plano cartesiano, só para a gente relembrar. Agora, essa figura 3, elas são retas perpendiculares. O que é isso, professor? No ponto que elas se encontram, ela forma lá um ângulo de 90 graus, ou melhor, 4 ângulos, né? Se você observar, 1, 2, 3, 4. Então, elas se intersectam neste ponto, e esse ponto que elas se intersectam aí, elas estão formando um ângulo de 90 graus. Nós sabemos aí que, nesse caso, elas são retas perpendiculares. O que é isso, professor? Retas perpendiculares são retas que se tocam em um ponto, e nesse ponto aparece lá um ângulozinho de 90 graus, também chamado de retas ortogonais, tudo bem? Mas para saber se duas retas são ou não ortogonais, ou melhor, perpendiculares, para você saber se duas retas no plano cartesiano são ortogonais, você vai multiplicar os coeficientes angulares. Quando essa multiplicação dos coeficientes angulares, o resultado é -1, então elas são perpendiculares. Tudo bem? Então, se porventura a reta N e a reta M, tá? Se a gente multiplicar o coeficiente angular da reta M vezes o coeficiente angular da reta M2, ou seja, M é a letra que representa o coeficiente angular na geometria analítica, né? Coeficiente angular de 1 e coeficiente angular da reta 2. Se o produto deles for igual a -1, então significa que elas são perpendiculares. Para isso, o que é necessário fazer? Olha, se você tem duas equações, você tem que encontrar o coeficiente angular de cada reta. Quando você encontrar o coeficiente angular de cada uma, depois multiplica. Na multiplicação, se o resultado for igual a -1, elas são perpendiculares. Se for diferente de -1, elas podem ser paralelas ou concorrentes ou outra coisa. Mas, lembrando, quando eu multiplico os coeficientes angulares, se o resultado da multiplicação for igual a -1, elas são perpendiculares. Tudo bem? Vamos ver como é que acontece? Vamos lá. Na prática, com muita calma, você já sabe encontrar a equação geral, você já sabe encontrar a equação reduzida, você já sabe agora encontrar o coeficiente angular, coeficiente linear. Agora nós vamos saber se elas são perpendiculares. Tudo bem? Porque os coeficientes é que diz a posição que elas estão, se ela se toca, se não, onde ela toca X, onde ela toca o eixo Y, tá legal? Então imagine aqui, ó, a reta R. A reta R, ela tem a seguinte equação, ó,
2x, tá legal, gente? Ó, mais y mais 1 igual a 0. Aí é uma equação, uma reta. Tá legal? E aqui do lado eu vou escrever a reta S. A reta S, ela é a seguinte equação: x mais 2y, tá legal? Mais 6 igual a 0. Gente, duas equações, cada uma representa uma reta. Vamos verificar se essas duas retas elas são perpendiculares ou não, se elas vão estar nessa posição aqui. Quando elas estão assim, ó, nesse ponto, formamos em 90 graus, são perpendiculares. Tudo bem? Pode ser em qualquer situação do plano cartesiano, em qualquer quadrante, primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante. Tá legal? Para isso eu tenho que encontrar o coeficiente angular de cada um. Como é que encontra? Encontrando primeiro a forma reduzida de cada reta. Tudo bem? Ora, professor, eu já sei que para encontrar a forma reduzida, eu isolo a variável y. Muito bem. Para cá, y é igual a menos 2x menos 1. Professor, o que foi feito aí? Ora, isolei a variável y e os outros elementos passei para o outro lado da igualdade. Beleza? Agora ela está na forma reduzida. Quem é o coeficiente angular? M de R, ou seja, o coeficiente angular da reta M, e o coeficiente linear da reta R. Professor, não entendi. M significa o quê? Coeficiente angular. Esse R representa a letra, a reta R. M, coeficiente linear, e esse R representa a reta R. Ou seja, coeficiente angular da reta R, coeficiente linear da reta R. Então vamos lá. Quem é o coeficiente angular? É exatamente o coeficiente de x, menos 2. Quem é o coeficiente linear dessa reta? É exatamente, ó, esse camaradazinho sozinho, que é o termo independente, que é C, que é menos 1. Tudo bem? A mesma coisa eu vou fazer com a reta S. Isola a variável y. Muito bem. Passando para lá, menos x, menos 6. Ainda eu tenho aqui coeficiente de y. Y é igual a menos, tá? X sobre 2. Menos 6 sobre 2. Professor, esse 2 aqui é esse, exatamente, o coeficiente de y, ele vai para lá dividindo tanto x como menos 6, tá bom? Agora eu tenho, organizando a equação, eu tenho, ó, menos x sobre 2 dá menos 1 meio de x. Como assim, professor? Menos 1 meio. Menos 1 vezes x é o próprio x. E esse 2 aqui, tudo bem? O 1 é o elemento neutro da multiplicação, tá? Menos 6 dividido por 2, 3. Aqui está a equação na forma reduzida. Agora eu quero saber quem é o coeficiente, ó, M de S é exatamente o coeficiente de x aqui, que é menos 1 sobre 2. E o coeficiente linear de S é esse menino aqui, menos 3. Mas, professor, ele quer saber se elas se intersectam dessa forma, se elas são perpendiculares. Você vai multiplicar esse coeficiente angular vezes esse aqui. Se a multiplicação resultar no valor menos 1, é porque ele é perpendicular. Tudo bem? Vamos lá? Multiplicando, ó, menos 2, ou seja, ó, M de R vezes M de S tem que ser menos 1. Menos 2 vezes menos 1 sobre 2. Quem é? Menos 2 vezes menos 1
Menos 2 vezes menos 1, gente, ó, é 2. Sobre, aqui não, 1 vezes 2 é 2. 2 por 2, 1. O resultado aqui, ó, é 1. Não é menos 1. Então, essas duas retas, elas não são perpendiculares. Por quê? Quando eu multipliquei os seus coeficientes angulares, o resultado foi 1. Para que elas sejam perpendiculares, o resultado seria menos 1, tá? De novo, ó, menos 2, por quê? Esse coeficiente, vezes menos 1 sobre 2, é esse coeficiente angular. Menos 2 vezes menos 1 é 2, 2 por 2, 1. Tranquilo, pessoal, aí? Ok, pessoal, de volta com o nosso conteúdo de geometria analítica, tá? Nós estamos agora, ó, com a circunferência, tá? Geometria analítica, gente, é você ter tranquilidade, calma e observar a movimentação dentro do plano cartesiano. Detalhe, tudo no plano cartesiano tem uma coordenada. Todo ponto tem que ter uma coordenada por lá. E essa coordenada nos ajuda a encontrar os elementos que a gente precisa. Para cá, eu tenho uma circunferência que é um plano cartesiano, ó, o eixo X, eixo das abscissas, o eixo Y, o eixo da ordenada, as ordenadas. Eu tenho aqui uma circunferência, tá? Observe que no centro dessa circunferência, ó, nesse ponto aqui é o centro dela, centro C. Bem, as coordenadas do centro é A e B. Olha o que eu falei, coordenadas A e B, daqui, ó, A e B. E esse ponto P, ele pertence à circunferência. Professor, por quê? Olha, o segmento que vai do centro de qualquer circunferência e toca em qualquer extremidade dela, eu chamo esse segmento de raio. Raio é o segmento que vai do centro a qualquer extremidade da circunferência. Ele poderia vir nesse sentido, nesse. Portanto, ele tem que tocar no centro e tocar em cima da circunferência. Então, isso aí é o raio. Beleza? Outro detalhe, esse ponto P, ele tem coordenadas, ó, X e Y. Então, eu tenho aí duas coordenadas, a do centro e a de um ponto P qualquer, ponto esse que pertence à circunferência que está tocando por cima dela. Beleza? Observe que no centro dessa circunferência, nós desenhamos aqui, ó, um triângulo retângulo. Tudo bem? Esse triângulo retângulo, gente, ó, esse raiozinho aqui é a nossa hipotenusa, tá? Aqui é um cateto e esse outro cateto aqui, essa medidazinha aqui, ó, essa medida é essa mesma. Tudo bem? Ora, se é um triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. E é isso que nós vamos fazer. Se você observar, a hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo, está de frente para o ângulo de 90 graus. Aqui é um cateto. Essa medida aqui, ó, se você subir, é essa aqui. Essa medida aqui é essa daqui, ó. Então, esse triângulo retângulo, ele é retângulo nesse ponto. E a gente aplica o teorema de Pitágoras. Para cá. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. E é isso que nós vamos fazer. Quem é essa medida? Essa medida aqui, gente, é ponto final menos ponto inicial, tá? Esse cateto aqui é a medida final menos a inicial. Professor, como assim? Para cá, eu tenho, ó, observe, essa medida, x menos a. Tudo isso ao quadrado. Ou seja, esse cateto ao quadrado mais... Quem é esse outro cateto ao quadrado? Ponto final menos o ponto inicial, ou seja, y menos b. Y menos b. Tudo isso é igual a quem? Ou seja, esse cateto ao quadrado mais esse ao quadrado é igual a quem? Nossa hipotenusa. Ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma
do quadrado dos catetos. E a hipotenusa é o raio da circunferência. Raio ao quadrado. Olha aí. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. O quadradozinho bem aqui. Tranquilo? Então, aqui está a nossa equação da circunferência, que foi o que nós fizemos. Centro C, ponto P pertencente à circunferência. Esse Rzinho aqui, ó, é a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Tá legal, gente? Ó, x menos a, esse cara menos esse, ó, x menos a ao quadrado, mais y menos b, esse ponto menos esse, ao quadrado. Aí está a nossa equação da circunferência. Tranquilo? Então, agora nós vamos trabalhar, brincar com essa equação para a gente dominar essa equação da circunferência, ok? Ok, gente, então vamos observar na prática como é que se trabalha com essa equação, né? Já foi demonstrado aí de que maneira você deve associar a circunferência ao plano cartesiano, né? Tem uma circunferência, o centro C de coordenadas A e B, um ponto B toca em cima da circunferência, esse segmento é o raio, aqui é um cateto, aqui é outro cateto, porque esse triângulo é retângulo, para cá. A equação da circunferência, x menos a ao quadrado, mais y menos b quadrado, igual ao raio ao quadrado. Agora, professor, só tem as coordenadas do centro da circunferência e tem um raio. Como é que eu monto essa equação? Como é que eu chego lá? Gente, sempre que ele tem o centro de uma circunferência e dá um ponto, por exemplo, 6 e 5, observe que o centro da circunferência tem coordenadas A e B. Então, esse primeiro algarismo é A e esse segundo é o B. Agora você joga bem aqui, ó, dentro da circunferência, para cá, x menos A. Quem seria o A nas coordenadas do ponto? 6. Quadrado, mais, observe, y menos B. Y menos B, quem é B? 5. Tudo isso quadrado igual a R quadrado, o valor do raio, 3 quadrado. Aí está a nossa equação. Basta agora a gente desenvolver. Se você quiser, você pode deixar exatamente nessa forma aqui, ó. Só desenvolver o raio. Observe. X menos 6 quadrado mais y menos 5 quadrado. Tudo isso igual a 9. Desenvolver essa potência. Se você quiser desenvolver essa equação, você pode e deve desenvolver. Isso aqui é um produto notável. Lembra? Quadrado primeiro, tá? Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vamos lá. Desenvolvendo quadrado do primeiro, tá? Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes x, 2x. Vezes 6, 12x. Mais o quadrado do segundo. Quem é o segundo termo? É 6. 6 é o quadrado, 36. Mais, desenvolvendo esse quadrado perfeito aí, quadrado do primeiro, tá? Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Quando eu falo primeiro, aqui são dois elementos dentro do parênteses. O primeiro é esse cara, o segundo é esse. Tranquilo, né? 2 vezes ele vezes ele, ou seja, 2 vezes y, 2y vezes 5. 10y mais o quadrado desse segundo termo, que é 25. E tudo isso igual a 9. Organizando os termos semelhantes, quem tem os maiores expoentes, ó, x é um quadrado, y é um quadrado, na sequência do polinômio, os expoentes maiores vêm na frente, né? Mais y quadrado, ó. Eu estou colocando quem tem o maior expoente primeiro, depois os elementos de x com o menor expoente, menos 12x. Agora os elementos de y, que tem menor expoente, menos 10y. E agora os números naturais, ó.
36 mais 25. Quem é 36 mais 25, gente? Ó, 30, 50, 61, né? 61 igual a 9. Você pode trazer aquele 9zinho para o lado de cá, não tem problema, né? Ou você leva esse cara para lá. Mas para organizar, vamos fazer, ó, x quadrado mais y quadrado menos 12x menos 10y mais 61 menos 9 igual a 0. Agora você tem a equação também da circunferência. Professor, e agora? Ela pode estar dessa forma ou pode estar nessa forma. Isso vai depender do que a questão, o exercício nos pede, tá? Aqui nós vamos subtrair, né? 61 menos 9. Tá legal? Tudo bem? 52, né? Então, tá aí a nossa equaçãozinha da circunferência. Ok, pessoal, ainda trabalhando com a circunferência, vamos agora atentar para o seguinte detalhe. Um ponto na circunferência, ele pode pertencer a essa circunferência, pode estar no interior dessa circunferência ou fora dela. Ou seja, quando eu tenho um ponto que toca na circunferência, logicamente ele pertence a ela. Então, você observa que essa distância do centro até P é igual ao raio. Eu digo que essa distância do centro da circunferência é igual ao raio, quando ele toca nela. E se ele estiver fora da circunferência, às vezes tem um ponto que vai do centro e passa, ele pode passar da circunferência. Então, eu posso dizer que essa distância do centro, ela é maior do que o raio. E ele pode não estar fora, estar dentro dela e não tocar nela. Ou seja, ele é menor do que o raio. Eu posso dizer que a distância é menor do que o raio. Então, concluindo o nosso raciocínio, ponto, ele pode pertencer à circunferência, quando ele toca em cima dela, ele pode ser um ponto exterior, está fora da circunferência, quando a distância do centro é maior do que o raio, e ele pode ser um ponto interior, ou seja, um ponto interno à circunferência. Significa dizer que a distância desse ponto para o centro é menor do que o raio. Então, trabalhando o raciocínio, um ponto pode pertencer à circunferência, pode ser um ponto externo, maior do que o raio, pode ser um ponto interno, menor do que o raio. E como saber se isso é verdade, de que maneira? Eu tenho aqui a equação de uma determinada circunferência, tudo bem? E agora eu vou verificar se um ponto pertence à circunferência, se ele está dentro da circunferência ou está fora dela. Basta a gente substituir na nossa equação. Beleza? Basta a gente substituir. Observe aqui a equação da circunferência. Observe aqui. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado igual a 9. Ora, se eu tenho um determinado ponto, observe que todo ponto tem coordenadas x, y. As coordenadas do centro é A e B. Por exemplo, se eu tenho um ponto 6 e 3, eu tenho um ponto de coordenadas 6 e 3. Será que o ponto P de coordenadas 6 e 3, ele está internamente à circunferência? Externamente a essa circunferência, ou ele pertence a ela? Quando eu digo pertence, ele toca na borda, toca por cima dela, bem em cima. Basta eu substituir essas coordenadas da circunferência. Professor, aonde? Ora, o primeiro algarismo é x e o segundo é y. Basta substituir ali e comparar o valor com o raio. Tá legal, gente? O raio. Só que esse raio, ele já foi desenvolvido aqui, né? Tá beleza? Esse raio aqui, ó, ele é 3, porque 3 ao quadrado é 9, né?
Tá legal? Vamos ver o que é que acontece aí. Aí vamos desenvolver. Aonde tiver x aqui, vai ser 6, ó. 6 menos 6 quadrado. Mais y, 3 menos 5 quadrado. Será que é igual a 9? É menor ou maior? 6 menos 6, 0. 0 ao quadrado é 0. Mais 3 menos 5 dá menos 2. Menos 2 ao quadrado, 4. 4 é igual a 9, não, 4 é menor do que 9. Portanto, esse ponto, com essas coordenadas, ele está na parte interna da circunferência, ele não toca nela, e nem lá fora. Por quê? Porque esse valor é menor do que o raio. Se é menor do que o raio, está na parte interior da circunferência, tá? Vamos ver outro exemplo. Vamos lá, vamos observar um outro exemplo aqui. Eu tenho o seguinte ponto, ó, 2 e 2, o ponto K, de coordenadas 2 e 2. Com relação a essa circunferência, será que esse ponto está na parte interna ou externa? Basta substituir. Lembrando, primeiro algarismo é x, aqui é y. Com relação a essa equação, tá? Eu vou substituir. X, 2, menos 6, quadrado, mais y, que é 2, menos 5, quadrado. Ele tem que ser igual a 9, menor ou maior. Então, vamos lá. 2, menos 6, menos 4. Menos 4 ao quadrado, 16. Mais 2, menos 5. Menos 3 quadrado, 9. 9 ele é maior do que esse camarada. Já coloquei maior porque quando eu somar, 16 mais 9 é 25, né? 25 é maior do que 9. Portanto, esse ponto está fora da circunferência, está lá fora. Ele é maior do que o raio. 25 é maior do que o raio. Tranquilo, pessoal, aí? Então, aí está nosso conteúdo de circunferência, para que você possa trabalhar e a gente agora partir para os nossos exercícios. Ok, pessoal, equação da circunferência. Agora nós vamos trabalhar para encontrar essa equação, né? Você já viu a manipulação das informações, viu que é uma situação bem simples, né? X menos A quadrado, Y menos B quadrado igual ao raio ao quadrado. Viu de onde aparece isso aí, né? Um triângulo, ele escrito lá, ou melhor, ele contido na circunferência, de centro C, e o centro é um dos vértices do triângulo, e lá parte um ponto do centro até a circunferência, que é o raio. E aí aplicou-se o teorema de Pitágoras nesse triângulo e achamos a circunferência, a equação, né? Então agora ele tem uma equação, ou melhor, uma circunferência que ele dá as coordenadas do centro e dá o raio. Como é que eu vou encontrar essa equação, né? Como é que eu vou chegar à equação dessa circunferência? Para cá. Você aprendeu que a equação é, ó, x menos a quadrado mais y menos b quadrado. Tudo isso igual ao raio ao quadrado. Gente, aqui está a equação da circunferência. Aí eu vou substituir essas coordenadas do centro. Essas coordenadas do centro. Ora, as coordenadas do centro, elas são representadas por A e B. O primeiro algarismo do par ordenado é A e o segundo algarismo do par ordenado é B. X e Y são as coordenadas do ponto. Tudo bem? Basta jogar aqui, coisa mais simples do mundo, ó, x menos A, quem é A? 0, quadrado, mais y menos b quadrado, quem é B? 0, tá?
igual a raio ao quadrado, que é 5 ao quadrado. Aqui está a equação da circunferência, simples assim. Se você quiser desenvolver, esses produtos notáveis se desenvolvam. Mas observe que a questão pediu apenas a equação, está aí. Da mesma forma, coordenada do centro, 2 e 3, e o raio é 1. Qual é a equação da circunferência? Essa aqui é a equação genérica da circunferência, né? X menos A quadrado. X menos A, que é 2, você já entendeu, mais Y menos B. B é o segundo elemento do par, que é 3. Quadrado igual a 1 quadrado. 1 quadrado seria 1, né? E pediu apenas a equação da circunferência. Está aí. Ah, professor, eu queria desenvolver isso aqui. Vamos lá, vou desenvolver o item B. Observe. Quadrado do primeiro, tá? Menos 2 vezes x, 2x vezes 4, 2 vezes 2x, 2x vezes 2, 4x, mais o quadrado do segundo. 2 ao quadrado, 4, tá? Mais quadrado do primeiro, y quadrado, mais 2 vezes y, 2y, vezes 3, 6y, tá? 6y, tá? Menos 6y, né? Menos 6y, mais o quadrado do segundo, que é 9. 3 ao quadrado é 9, igual a 1 ao quadrado, que é 1. Estou desenvolvendo. Os maiores expoentes de x e y quadrado vem primeiro, x quadrado mais y quadrado, desenvolvi, né? Menos 4x, eu estou organizando a equação. 6y menos 6y, tudo bem? Agora, ó, esse 1 vem para cá, tudo bem, ó, 4 mais 9, 13. Esse 1 vem para cá, fica assim, então, ó, mais 13 menos 1 igual a 0. Organizando a casa para ficar bonitinho. Mais 12 igual a 0. Tudo bem? Pode ser isso aí. Então, está aí a nossa equação. A equação genérica é essa daqui. Quando você desenvolve os produtos notáveis, você chegou a essa equação, que também representa a nossa circunferência. Ok? Item C, ele tem um centro e tem um raio. Qual é essa equação? Para cá. X menos A, quem é A? Esse primeiro algarismo, quadrado, mais Y menos B, quem é B? Esse segundo, detalhe, menos vezes menos, mais aqui, ó. Tudo isso, quadrado, gente, ó, igual a raio ao quadrado, que é esse cara. Então, tá aí a nossa equação. Simples assim, ok? Então, está aí a nossa equação da circunferência. Gente, mais um item para você dominar a equação da circunferência, tá? Geometria analítica são muitos detalhes, mas você já está compreendendo bem. E agora, o item D, ele tem as coordenadas do centro, 3 e 0, e o raio é 3. Quem é a equação dessa circunferência? Para cá, pessoal, com muita calma, x menos A. Gente, ó, aqui é A e aqui é B. Tranquilo? X menos A, x menos 3. Quadrado, mais y menos B. Quem é B? 0. Menos 0. Quadrado, igual a raio ao quadrado, ou seja, 3 quadrado. Vamos desenvolver esse produto notável, né? X menos 3 quadrado, ou seja, ó, quadrado do primeiro, tá? Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, quer dizer, 2 vezes o primeiro pelo segundo, gente, ó, eu tenho 2 vezes 3, 6, ou seja, 6x mais o quadrado do segundo, 3 ao quadrado, 9. E agora, quadrado do primeiro, y quadrado,
menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes y, 2y vezes 0, 0. Aqui seria 0, menos 0, tá? Mais o quadrado segundo, que também é 0, igual a 9. Organizando aí a situação, eu tenho x quadrado mais y quadrado, tá? Beleza, pessoal? Menos 6x igual a 9. Então, tá aí a equaçãozinha da nossa circunferência. Ok? Espero que tenham gostado do nosso conteúdo. Reveja os vídeos em casa, pratique os exercícios, material à vontade, ok? Um abraço, até o nosso próximo encontro.